Beleza, turma? Tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade na nossa aula de ética e segurança digital, ok? Mas o que vamos aprender hoje? Sobre o antivírus, o seu funcionamento, por que é importante, por que manter o antivírus sempre atualizado, tá? Vamos estudar toda a estrutura do antivírus, em volta do antivírus e também de uma outra barreira de proteção chamada firewall, ok? Mas antes disso, vamos revisar um pouco sobre a última aula. A gente aprendeu um pouco sobre malware, lembrará o que é malware? Vem da palavra mal, malicious, ware, programa. É um programa malicioso que é instalado no seu computador sem o seu consentimento. Ok? E ele pode prejudicar de duas formas. Ou ele vai danificar seu computador, ou vai roubar os seus dados que estão contidos no mesmo. Ok? Existem vários tipos de malware. Todo malware ele pode vir em forma de um programa ou um arquivo. Por exemplo, o vírus de um computador pode ser um programa, um arquivo, um trojan, que é o cavalo de Troia, o worms, spyware, que é o programa espião, adware, que é um malware que faz aparecer propagandas no seu navegador, ok? Aprendemos também sobre o phishing, roubo de identidade online ou qualquer forma fraudulenta que o cracker, o hacker, o cybercriminoso ele tem de te enganar para poder roubar seus dados, principalmente número de cartão de crédito, senha de conta bancária, seu CPF, usuário e senha de suas redes sociais e outros dados que ele precisa para poder falsificar documentos, abrir contas em bancos digitais, ok? Então, o phishing ele é muito perigoso. Lembra lá que eu disse que o Brasil é o maior país com maior incidência de phishing no mundo, ou seja, brasileiro é o que mais cai em golpes online, ok? E o terceiro item aí, a gente aprendeu sobre o spam, tá? O spam é mensagem eletrônica enviada em massa ou não, sem o seu consentimento. São todas essas mensagens que você recebe, mas que você não consentiu, ok? E eles estão diretamente relacionados, ok? Através de um spam, eu posso receber um anexo, não solicitado, que pode ser um arquivo e que pode ser um malware. E também, através de um spam, eu posso receber um phishing, uma propaganda enganosa, um golpe online, ok? Vou dar pause aqui no vídeo, porque eu vou tirar aqui a gravação da webcam, porque senão ele vai atrapalhar nas informações que vão vir a seguir durante a videoaula, ok? Pronto, voltei. Então, a gente já sabe que esses três elementos, malware, phishing e spam, eles estão diretamente relacionados. Lembra lá do vídeo que eu passei para vocês, do uso indevido das redes sociais no ambiente de trabalho? O Dave acabou expondo o chefe dele a um spam, e esse spam tinha um malware, tá? E acabou comprometendo os dados da empresa em que ele trabalhava, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, principalmente relacionado ao seu ambiente de trabalho. É proibido você postar qualquer foto, imagem que identifique a empresa onde você trabalha nas redes sociais sem ter o consentimento do seu superior, ok? Você pode ser advertido e caso de reincidência você pode ser demitido por justa causa. Então tem que tomar muito cuidado com esse fato, beleza? Então vamos continuar aqui nossa aula. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe se a página da internet, onde você costuma comprar, fazer suas compras online e fornecer seus dados, essa página é segura? Como você sabe se aquela página que você está comprando é segura ou não? Tá? Vamos saber agora, tá? Antes disso, eu coloquei aqui algumas imagens de ataques de phishing, tá? Para vocês perceberem aqui, ok? Como é o toque aqui do cracker, do criminoso, é bem sutil, de acordo com as informações, é difícil de perceber.
ok? Você vê aqui, ó, uma carta pedindo para clicar aqui, ok? Se você não conseguir visualizar as imagens, ok? Mas se você perceber, ó, utilizando IAS aqui, ó, ele possui erros de português. Isso aqui, galera, é um ataque phishing, tá? E utilizando a marca, tá? A empresa Bradesco como referência, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado. A próxima imagem aqui é um ataque phishing do Banco do Brasil, tá? Ele está pedindo aqui, em suma, para você fazer um cadastramento, um recadastramento no banco e pede para você clicar. Mas você vai perceber aqui em cima, ó, BBB, ó, a assinatura do e-mail, comunicadodigital@onlines.com.br, tá? Olha o e-mail aqui, ó, o link da página que você está visitando, o e-mail, ok? Então tem que tomar muito cuidado. Então temos que ficar atento a esse detalhe. Um outro que foi muito enviado no grupos de WhatsApp é esse daqui, ó, do Boticário. Ganhe seu vale presente grátis de primavera de R$ 150, fala que tem 732 restantes, e ele manda a seguinte mensagem: olá, o Boticário está dando vale presente gratuitamente neste início de primavera. Você acha que uma empresa vai dar vale presente de R$ 150 gratuito? Mas olha o site com o qual ele está pedindo para você acessar, nplus.me, e um nome dígitos aqui que eu não consigo nem ler, tá? Então tem que ficar muito atento a esses ataques de phishing. Então temos que tomar muito cuidado, ok? Tranquilo? Mas como eu sei se uma página ela é verdadeira ou não? Aí agora é que eu vou chegar lá. Okay? Através da criptografia da página. Okay? Toda vez que vocês vão acessar uma página, não tem lá o protocolo de hipertexto, que é o HTTP? Esse S que aparece na frente do HTTP significa que os dados que você fornece para aquela página, ele é criptografado, ou seja, seus dados vão estar seguros. Mas o que seria a criptografia? Em linhas gerais, a criptografia é um nome que se dá a técnicas que transformam informação inteligível em algo que um agente externo seja incapaz de compreender. Esse agente externo é o hacker, ou seja, quando eu vou me comunicar com a página, ou seja, quando eu vou fornecer meus dados para uma página, mesmo seja minha usuário de senha, usuário e senha de uma rede social, alguém pode interceptar essa comunicação, essa mensagem. E se a página com a qual eu me comunico não for criptografada, quem interceptar essa mensagem ele consegue entender tudo aquilo que eu estou escrevendo. Está entendendo? Aí é que entra a importância da criptografia. De uma forma simples, a criptografia ela funciona como códigos. Sem ela, um criminoso pode interceptar sua senha e e-mail durante um login. Ou, não só isso, o número do seu cartão de crédito quando você for fazer uma compra online. Ok? Então, aqui, para ficar mais claro, é basicamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, password. Password ele vai ficar escondido no monte de dígitos aqui, e quem interceptar a mensagem não vai conseguir entender. Quem entende a mensagem com a qual eu estou enviando é só a página com a qual eu estou me comunicando. Assim, meus dados se mantêm seguros, ok? O WhatsApp, por exemplo, Messenger e outros aplicativos, eles têm uma criptografia ponta a ponta. O que seria ponta a ponta? Tá? Ele se refere ao fato de que cada usuário dentro das redes possui uma chave de criptografia específica, que é combinada com o de seus contatos durante a troca de mensagens. Dessa forma, o conteúdo trocado entre as pessoas pelos mensageiros só é visível por elas, ou seja, só com quem eu comunico tem a chave para decodificar a minha mensagem. Quem interceptar o terceiro que interceptar a minha mensagem, que seria o hacker, ele não vai entender nada do que está escrito. Tá? Tranquilo isso aí?
A criptografia também, ela depende da aplicação de um nível de segurança, ok? Em linhas gerais aqui, por exemplo, uma chave de 56 bits, ele oferece, se eu não me engano, sim, 72 quadrilhões de possibilidades de trocas de caracteres. O que seriam trocas de caracteres? É igual você está vendo essa imagem, ele embaralha todo o meu texto, tudo aquilo que eu escrevi, ele embaralha. Então, quem interceptar a mensagem não consegue entender, tá? Uma chave, por exemplo, que é a mais utilizada hoje em dia, como Gmail, Facebook, ele utiliza 128 bits. Ele tem aqui, ó, 339 quadrilhões. É tão complicado que é até difícil de ler aqui, ó, quantos zeros que tem de possibilidades de arredondamento, tá? E hoje em dia os 128 bits é tido como a referência na segurança e usado por serviços como Gmail, Facebook e outros, como eu tinha falando anteriormente. Tranquilo? Então, vocês fiquem atentos a essas informações. Se você receber uma propaganda de um produto em promoção, vai lá na página, digita lá a página específica, tá? Normalmente essas lojas, elas não enviam mensagens por SMS e por WhatsApp, não, tá? De propaganda, elas postam no site oficial. Se não tiver no site oficial a promoção, tá? Liquidação, então quer dizer que aquilo lá é um golpe. Tá? Então vamos ficar atento a isso. E observar a criptografia, o S, para saber se os dados que você está fornecendo para a página estão seguros, vão ser criptografados. Beleza? Então vamos aí para o nosso próximo tópico, ok? Que é um antivírus. Vocês sabem como funciona o antivírus? Tá? O antivírus, ele basicamente detecta programas maliciosos quando você realiza um exame completo do seu computador. Quando aparece lá, ó, escaneamento completo, escaneamento rápido, você está fazendo o antivírus, fazer uma varredura para verificar se não tem nenhum malware, ou seja, um programa malicioso. Tá? A análise é em tempo real e verifica os arquivos conforme eles são lidos ou escritos. Ok? Mas, tá? O que consiste uma assinatura? Inscritos, assinados, tá? Em forma mais simples, a assinatura é um trecho de um programa ou de um arquivo. Por exemplo, o antivírus, ele localiza esse trecho, então o programa ou arquivo ele é detectado como malicioso ou não, tá? O antivírus ele possui o que a gente chama de lista negra. Essa lista negra é um database, é um banco de dados. E dentro desse banco de dados, dessa lista negra, estão todos os programas maliciosos que são prejudiciais ao seu computador, em contrário da lista branca, que são os que não são prejudiciais. Ok? A quarentena, no caso, é onde o antivírus ele armazena os arquivos que foram identificados como maliciosos. A princípio, o antivírus ele não apaga imediatamente os arquivos, porque existem casos em que o antivírus ele gera um alarme falso, o que é chamado falso positivo. O que seria esse alarme falso, falso positivo? Por exemplo, comprei um CD original na loja de um jogo, vou instalar no meu computador, o antivírus vai lá e detecta. Eu sei que aquele jogo ele não é um programa malicioso, ele não vai ser prejudicial para o meu programa, mas mesmo assim o antivírus bloqueou. Tá me entendendo? Então, o falso positivo pode acontecer, mesmo não sendo um programa malicioso para o seu computador. É por isso que o antivírus ele não exclui ele diretamente, ele move ele para a quarentena. Tá? Então, eu posso me fazer outra pergunta. Se o antivírus ele não tem uma assinatura, tá? Ele deixa o vírus infectar o seu computador?
Boa pergunta, não é? Então, se o programa ele não tem assinatura, ele não está no banco de dados, ele vai infectar o meu computador? De um modo geral, sim, tá? No entanto, os programas antivírus mais modernos possuem uma tecnologia com análise de comportamento, tá? Quando você baixa um arquivo, instala um programa no seu computador, o antivírus, ele vai avaliar o comportamento daquele programa durante um tempo no seu computador, ok? A ideia é analisar as características do arquivo ou do programa quando ele está em execução, para determinar quando um software ele pode ser malicioso, tá? Eu vou dar um exemplo. Um programa que envia muitos dados diferentes para a internet e não possui nem janelas, por exemplo, nem ícones, ou talvez pode ser um programa espião, um software que monitora as teclas digitadas, tá? E títulos da janela, pode ser um programa que captura a digitação para roubar suas senhas e assim por diante. Ou seja, pode ser um spyware, pode ser um trojan, pode ser um worms, um vírus, tá? Um adware que aparece as propagandas. Então, analisando esses comportamentos desses programas maliciosos, um antivírus ele pode, às vezes, alertar sobre um programa com o qual ele ainda não tem uma assinatura. Ou seja, mesmo o antivírus ele não tendo essa assinatura, dependendo do comportamento dele, ele pode ser bloqueado. Ok? Tranquilo? Então, outra pergunta. Por que um antivírus ele precisa, tá, ser sempre, tá, mas sempre atualizado? Tá? Eu tinha falado anteriormente, tá? O programa antivírus, esses tradicionais, ele funciona como se chama-se de uma lista negra, que é o banco de dados, tá? Ou seja, um antivírus tem relação de programas que ele sabe que são ruins, que são prejudiciais para o seu computador. Essa relação de programas ruins é chamada de database, banco de dados de assinaturas, e ele precisa sempre ser atualizado para que o antivírus possa identificar os programas maliciosos mais recentes, tá? Normalmente, antivírus e hacker é uma briga de gato e rato. O antivírus ele identifica um combate para um programa malicioso, amanhã já existe um novo com o qual ele não possui assinatura. Então, ele não tem ele no banco de dados, ok? Então, é por isso que você deve atualizar. Tranquilo? Ficou claro? Então, milhares de novos programas, novos códigos prejudiciais são distribuídos diretamente por criminosos pelo mundo todo. Isso significa que o antivírus desatualizado, ele vai ter muita pouca utilidade para o seu computador. Então, a gente pode dizer que o antivírus que não é atualizado constantemente, ele é ineficaz para o combate de programas maliciosos, de malware no seu computador. Ok? Tranquilo? Então, vamos para o nosso próximo tópico, tá? Que é o firewall. Okay? O firewall nada mais é do que um software utilizado para bloquear o acesso não autorizado, tá? Ou a partir de uma rede privada. Essa ferramenta ela pode ser útil para aprimorar a segurança dos dispositivos conectados a uma rede LAN ou internet. Vamos entender um pouquinho aqui como funciona o firewall do seu computador, tá? Vou colocar essa imagem aqui. Você pode perceber que a gente tem um muro, tá? O firewall, ele vem do inglês chamado parede de fogo. E ele controla o fluxo de dados, de informações que entra e sai da sua rede. Você pode ver que aqui em LAN, tá? O que significa LAN? Se refere à configuração da rede local, tá? O que seria esse? Sua rede interna, por exemplo, a da sua casa, a do seu trabalho, a da sua escola, ok? E WAN é a referente à configuração da rede externa, tá? Ou seja, da internet, são os dados que vêm da rede, da internet e que estão entrando no seu computador,
ok? Então, o firewall ele controla esse fluxo de informação que entra e que sai do seu computador para que conteúdo malicioso ele não entre no seu computador e assim ele se torna mais seguro. Sua navegação pela internet torna-se mais segura, ok? Mas então, qual é a importância para o meu computador rede, tá, ter um firewall? Tá? Bom, para que as pessoas não invadam a sua privacidade, tá, ou roubem sua casa, eu vou fazer uma analogia aqui com a segurança da sua casa. Por exemplo, quando você está na sua casa e você não sai da sua casa e você não quer que ninguém entre nela, você não tranca as portas e as janelas da sua casa? É exatamente isso que o firewall faz. Ele fecha as entradas para o seu computador, mas ele não fecha as entradas de informações, ele fecha as entradas de informações maliciosas, ok? Ou seja, você fecha a porta da sua casa para o seu amigo? Não, você fecha a porta da sua casa para um bandido, para um ladrão, ok? É exatamente isso que o firewall faz, ok? Ele vai controlar todos os dados transferidos, sendo a responsável pela prevenção de vazamento das informações pessoais ou do seu negócio, tá? E é dessa maneira que o firewall torna-se capaz de bloquear o acesso dos agentes intrusivos, que são os conteúdos, os dados maliciosos, contribuindo assim para a segurança dos seus dados, tá? Das suas informações. Tranquilo? Bom, aqui é uma mensagem para vocês, tá? Nossa aula fica por aqui. A informática é o hardware da vida. E muito obrigado pela participação, pela paciência de todos vocês. Eu vou deixar no formulário, tá, algumas atividades e espero todos vocês ansiosamente para a nossa próxima aula. Então, bons estudos e até a próxima. Valeu!